Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para este webinar sobre qualidade de vida em miastenia graves. Para quem não me conhece, meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter, né? Uma instituição que é focada aí no cuidado da pessoa com doença rara e também daquele que cuida dessa pessoa, né? Os cuidadores. Prazer ter vocês aqui. Eu estou cercada aqui nessa mesa virtual de pacientes e também de um especialista no tema. Sejam bem-vindos, em especial aí para abrir essa conversa, Deia Oliveira, psicóloga, paciente com miastenia, e nosso personagem e grande inspiração para o episódio de miastenia graves em Viver é Raro, que está disponível no Globoplay. Deia? Olá, oi, tudo bem, gente? Um prazer enorme. Obrigada, Ariadne, pelo convite. É, é um prazer enorme estar, né, nessa mesa maravilhosa e principalmente falar sobre miastenia, que é o que eu tenho dedicado, né, os últimos anos, é falar, divulgar, disseminar informação e tem tido uma boa abrangência, assim. Eu fico muito feliz com isso e agradeço muito pelo Viver é Raro, que isso abriu muitas portas para que essa informação, né, fosse amplificada. Seja bem-vinda, querida. Aliás, Deia é o bom exemplo de advocate, né? Que é uma palavra inglesa que a gente rouba para falar nessas horas, da pessoa que se dedica para trabalhar não só por si, mas também pelos outros pacientes da mesma patologia. Seja bem-vinda, Betânia Oliveira de Andrade Costa, advogada e também miastêmica. Olá, todo mundo, gente. Um prazer estar aqui, como a Déia bem disse, né? Uma honra estar nessa mesa tão seleta. Ariadne, muito obrigada pelo convite e a gente espera, né, que o conteúdo que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje venha ajudar outros pacientes raros, como a Déia disse, você disse também, essa é uma luta diária nossa, né? Trazer conscientização e eu, como advogada, principalmente, lutar todos os dias pelo direito aí dos pacientes com doenças raras. Perfeito, querida. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Vamos dar boas-vindas também à Carla Prata, apresentadora e paciente miastêmica, e que compõe esse trio especialíssimo. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada pelo convite, obrigada, Ariadne, obrigada, Deia. É sempre uma honra estar aqui, Betânia, doutor Hamilton. E, gente, é importante a gente falar sobre doenças raras, porque no meu dia a dia é difícil até das pessoas saberem que existe doença rara. Tem muita gente, assim como eu estava ontem no aniversário, e tinha gente que falou assim: Nossa, eu não sabia que existia doença rara. Então, eu acho que essa live aqui vai ser fundamental, né, para cada vez mais a gente estar divulgando isso. Muito obrigada, Carla. E olha, compõe essa mesa um médico que eu tenho uma profunda admiração e que eu tenho, assim, toda a honra de apresentar. Seja bem-vindo, doutor Hamilton Cirne de Andrade Costa, neurologista. É um prazer tê-lo aqui na Casa Hunter conversando com a gente. Obrigado, Ariadne Casa Hunter, pela promoção. A Deia, muito obrigado pelo convite. Eu preciso só fazer um adendo. Hamilton Cirne Franco. Eu trabalho como neurologista do Centro de Referências em Doenças Neuromusculares de Brasília. E miastenia é um tema muito caro para mim. Eu sempre tive contato com miastenia desde estudante e acompanhei nesses últimos 20 anos a evolução do tratamento e como nós falávamos em dar remédio, falávamos em tentar melhorar, e hoje nós estamos falando em vida normal, em qualidade de vida, como esse paradigma do tratamento da miastenia graves mudou, como o objetivo no tratamento mudou. E para eu, como profissional de saúde, é muito bom ver isso acontecer, estar vivendo essa época. E o nosso papel como profissional de saúde, ele não é passar remédio, não é só fazer diagnóstico, mas é traduzir as informações técnicas que a gente tem o preparo para pegar essa informação técnica, e sim, o nosso papel é traduzir para as pessoas, para que elas, que a gente possa ter certeza de que elas entenderam, para que elas possam tomar as melhores decisões com o seu corpo. Esse é o papel nosso como profissional de saúde, então é uma alegria estar aqui
tentando passar o que eu sei, ou minha experiência da forma mais acessível e mais clara e mais melhor possível. E obrigado por estar aqui junto com essas mulheres maravilhosas. Estou me sentindo lisonjeado pela oportunidade. Prazer, prazer tê-lo aqui conosco. Aliás, a gente vai começar com o senhor, porque a gente tem uma prática aqui na Casa Hunter, às vezes a gente está discutindo um tema específico, mas como é doença rara, a gente sempre gosta de explicar aquela doença rara. Então, antes da gente avançar na nossa discussão, né, de itens que a gente considera como chaves para qualidade de vida, vamos entender melhor o que é miastenia graves. O senhor poderia explicar para quem está nos assistindo? Ainda bem que você já me alertou que eu não posso falar uma hora seguida sozinho, né? Porque miastenia graves é um tema que eu gosto tanto que se deixar... A miastenia graves, ela é uma doença do nosso corpo. Nosso corpo vai gerar uma confusão, ele vai ficar confuso, e isso vai produzir substâncias, que nós chamamos de anticorpos, que vão atacar a comunicação entre o nervo e o músculo. Então, o estímulo do cérebro, ele passa pelo nervo e vai até o músculo. Então, alguma coisa, esse anticorpo, essa substância doente, vai afetar a forma como o nervo e o músculo se comunicam. E isso vai levar à fraqueza muscular. A fraqueza muscular da miastenia, ela tem uma especificidade, uma característica principal, que é a fatigabilidade. O que é isso? É a fadiga. A pessoa começa a fazer exercício e ela cansa. Ela se esforça e ela não dá conta. Ela força o olho para cima e o olho fecha, ele não vai. Então, diferente de você não conseguir simplesmente fazer um movimento, você faz esse movimento e ele perde a força. Essa é a principal característica da miastenia graves. Ela é uma doença autoimune, em que o nosso sistema de defesa se confunde e ataca a comunicação entre o cérebro e entre o nervo e o músculo. Não é uma doença hereditária, é uma doença que a gente ganha na vida, e não é uma doença transmissível. Isso são coisas importantes a se tratar. Perfeito, já começamos de uma forma muito clara, falando aí não só da natureza da doença, mas algumas pistas que estão diretamente ligadas à qualidade de vida, né, doutor? Então, Deia, face até o que foi explicado e face a tua experiência com a doença, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da fadiga que foi mencionada aqui, dessa fraqueza muscular, né? Para você, face a esses dois itens, o que determina a qualidade de vida em miastenia graves? É, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida com a miastenia. É claro, você pode estar medicado, você pode estar tomando todas as medicações, tudo certinho, que um dia, querendo ou não, você vai ter fadiga, isso não tem como. Mas eu acho que qualidade de vida na miastenia é a gente poder fazer as coisas que a gente sempre gostou de fazer, né? Assim, é claro que a gente teve que reaprender a fazer algumas coisas, né? A gente teve que abrir mão de algumas coisas, porém a gente descobriu várias outras coisas. Então, eu acho que assim, é estar bem, sabe? É estar bem corpo e mente, em plena sincronia, sabendo os meus limites, entendendo até onde eu posso ir. Então, para mim, assim, a minha qualidade de vida é poder fazer as coisas que eu tenho vontade sem ter aquele receio de, eu vou ficar bem, eu não vou ficar bem. Saber até que ponto que eu posso ir, entender do meu corpo, entender do meu organismo, sabe? Saber os efeitos que a medicação causa no meu organismo, que eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, é você não poder fazer tudo, mas você fazer tudo que você gosta de fazer. Então, essa é assim, o que eu tenho para mim como qualidade de vida. Conhecer novas coisas para poder ter novos hobbies, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Isso para mim é qualidade de vida. Eu adorei a frase, né? Você saber tudo o que você pode fazer para poder efetivamente até exercer essa tua liberdade, essa qualidade,
nos momentos, tudo passa por um autoconhecimento, né? Você se conhecendo, conhecendo a doença também, e aí traçando aí novos limites, novos parâmetros para o teu dia a dia. Bacana, gostei da definição. Queria passar para a Bethânia e Exatamente. para a Carla, falando exatamente sobre isso, né? A gente falou de fadiga, depois a gente falou também de o segundo sintoma, que foi. A gente falou de fadiga, eu não quero me perder, então vou direto nele. Ah, fraqueza muscular. Ambos os sintomas não são visíveis, tá? E aí, eu queria entender com vocês, né, desses sintomas não visíveis, o quanto eles podem aí representar de desafios extras na qualidade de vida, né? Vocês gostariam de acrescentar algo sobre esse depoimento que foi feito pela DEA? Bom, sobre a questão de qualidade de vida com a miastenia, só um pequeno acréscimo assim que eu entendo como qualidade de vida também, que vai muito ao encontro do que a Deia falou, é que qualidade de vida para a gente que tem miastenia, acho que muitas vezes não é a ausência completa de sintomas, porque isso é difícil, né, ter essa ausência completa de sintomas, mas é aprender a conviver com os sintomas e, como a Deia bem pontuou, fazer o que a gente gosta de fazer dentro dos nossos limites e ali se adaptando aos nossos sintomas, que via de regra estão sempre ali, né? Tô aqui, né? Então eu entendo que não é a ausência completa de sintomas, mas aprender a conviver. E o que você perguntou sobre a questão das limitações invisíveis, né, Ariadna? O que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que, por situações que eu já vivi, que quem tem uma limitação não visível muitas vezes sofre mais preconceito do que uma pessoa que tem uma limitação visível. Por quê? Um exemplo, se uma pessoa com miastenia, que tem fraqueza muscular, mas que consegue se locomover, consegue ficar de pé, precisa pegar um ônibus, por exemplo, jamais o motorista, num primeiro momento, vai querer descer a plataforma elevatória para que essa pessoa suba no ônibus. Agora, se é uma pessoa na cadeira de rodas, ele vai fazer isso sem nenhum questionamento. Então, assim, eu costumo dizer, e já vivi situações assim, de sofrer esse preconceito pelo fato de ser uma deficiência em algumas situações e ter essas limitações não aparentes, né? Eu vejo que esse preconceito é muito grande no sentido de olhar para você, mas como assim que você tem alguma coisa? Como assim que você não consegue subir uma escada? Como assim que você não consegue subir em um ônibus? Porque a sociedade tem um preconceito, né? Um conceito formado de que para ter uma limitação você precisa estar na cadeira de rodas, você precisa estar com a bengala, você precisa estar amputado. Então eu vejo essa questão da miastenia com essas limitações não aparentes como um dificultador na qualidade de vida de muitos pacientes. É, e, E você, e Carla? assim, tudo isso que elas falaram, gente, é o que a gente passa no dia a dia com a doença. E por muitos desses sintomas serem invisíveis, isso gera julgamento, isso gera até mesmo solidão, gera negligência médica. E a doença, a miastenia, ela é muito flutuante. Então, um dia você tá bem, mas pode ser que no dia seguinte chegou a menstruação, você se estressou, você vai tá mal. E já aconteceu vezes, né, por conta desses sintomas aí. Às vezes a pessoa tem dificuldade para abrir os olhos, às vezes a pessoa pode ter para engolir, para respirar, fraqueza generalizada. E isso é o que a Bethânia falou. Não necessariamente a gente vai estar numa cadeira de roda para estar com os sintomas da doença. E já aconteceu vezes de eu estar muito cansada, extremamente cansada, tentando acabar com as minhas atividades do dia, né? E uma pessoa próxima chegou e falou assim: Nossa, mas você tá muito bem. Como que você tem essa doença? E eu por dentro estava assim: Meu Deus, você não tá entendendo. O meu cansaço agora, a minha vontade era dormir, porque eu não tô conseguindo. E ainda falta algumas coisas para acabar o dia, sabe? Como os sintomas são invisíveis, as pessoas não conseguem compreender. As pessoas não têm a compreensão da doença. Então, eu acho assim que essa live é muito importante para mostrar às pessoas que as doenças raras, né? Assim como a Bethânia falou, não necessariamente a gente. Claro, todo mundo sofre, todo mundo tem um grau de sofrer, mas não necessariamente a gente vai estar numa cadeira de roda, a gente vai estar com um membro amputado, alguma coisa, mas a gente está sofrendo de alguma maneira, sabe? E a gente é muito julgado por conta disso. Uau, estou aqui Ariadne. pensando, né, exatamente nisso, né, de o quanto a invisibilidade de um sintoma pode se transformar num agravante, num fator de complicação. Mas fala, Déia. Assim, eu até entendo as pessoas, porque é muito difícil você entender que agora eu estou bem, daqui 5 minutos eu posso não estar bem mais.
Entendeu? É muito difícil para as pessoas entenderem isso e é muito difícil para a gente expressar isso para as pessoas. Às vezes você está em pé, lavando uma louça e de repente você precisa sentar, deitar, não sei o que acontece. Então, assim, na cabeça das pessoas também é um dificultador. Só que às vezes as pessoas levam isso como se fosse preguiça. Ah, você tá preguiçosa, ah, você tá sem vontade, entendeu? Eu entendo que seja difícil para eles entenderem, mas é para a gente também. E é o que realmente acontece. Odeia, eu vou dividir com você algo é, muito curioso. Toda doença rara que lida com a fadiga como um dos sintomas tem a- o mesmo desafio, a mesma complicação no dia a dia, no trabalho, em pequenas atividades, é bem complexo. Inclusive, todas as pesquisas que giram em torno de fadiga são vistas com muita ansiedade, porque esse é um tema realmente desafiador. Mas já que eu estou falando de tema desafiador, não tem como não passar para o médico da mesa, Ariadne, né? Fale, doutor. eu queria dar um pitaco nisso que vocês falaram, porque no último congresso americano, agora de neurologia, de abril, foi apresentado um trabalho em que nós profissionais aplicamos escalas de qualidade de vida e funcionalidade. E o que que eles mostraram? As nossas escalas aplicadas pelos profissionais de saúde subvalorizam praticamente pela metade as queixas do paciente. Então, quando o paciente traz as próprias queixas, o nível de impacto na vida é aqui, quando o médico preenche os questionários, o impacto é aqui. Então, a gente tende a subvalorizar muito as queixas dos pacientes, e qualidade de vida, por mais que a gente use essas escalas, por mais que a gente ouça, por mais empatia que a gente tenha no ouvir, a qualidade de vida ela é individual. O que é qualidade de vida para a Deia pode não ser para Carla e vice-versa. Então não adianta, eu não posso generalizar, né? Então, qualidade de vida é para cada um. O tratamento está sendo eficaz depende de cada um. Um olho fechando é diferente para cada um. Para mim traz um impacto, que sou um homem de 40 e poucos anos, para Carla, que é uma mulher de bem mais jovem que eu, traz outro impacto, e a gente não pode generalizar. Cada um vai ter o seu parâmetro de qualidade de vida e a gente precisa respeitar. E o impacto emocional que isso pode trazer, né, e o que isso vai desencadear também, né, entendendo qualidade de vida como algo que envolve a saúde física e a saúde mental, né, e que são coisas altamente relacionadas, né, doutor? Principalmente quando a gente fala de doença autoimune, isso é um bicho bem maior, bem mais complicado. Mas vamos lá, tentando vencer os desafios de falar desse tema passo a passo. Eu queria conversar com o doutor sobre um aspecto muito interessante também, bem desafiador associado à doença, que é a disfagia, né? A disfagia, para quem não sabe, é a dificuldade de deglutição, que é a mesma coisa que engolir, né? Se a pessoa tem dificuldade de engolir, pode ser as coisas mais simples, né, doutor? De água até um alimento, enfim. Isso é um dos itens que está associado a essa patologia. E aí eu queria saber, quando esse sintoma pode ser um desafio à qualidade de vida dos miastêmicos, né? E como direcioná-lo? A dificuldade de engolir, a disfagia, para nós, é uma emergência. Então, no paciente com miastenia, que começa a ter uma dificuldade para engolir progressiva, alguma coisa está muito errada, e a gente chama isso de crise miastênica, e nós temos que, às vezes, internar o paciente, fazer medicações como imunoglobulina na veia. Então, a gente tem muito medo da dificuldade de engolir, porque isso vai levar o alimento, a saliva, a água para o pulmão, pode levar a uma pneumonia, e essa é a principal causa de morte num paciente. Então, nós, profissionais de saúde, que lidamos com miastenia, o paciente falou em dificuldade de engolir, nós ficamos nervosos. Então, isso para nós é relativamente pacificado. Paciente com miastenia graves está tendo dificuldade para engolir, nós temos que ser muito agressivos no tratamento. Agora, é relativamente comum no ambulatório de subespecialidade, no ambulatório de doenças raras, o paciente que tem, como a Carla falou, um sintoma esporádico, que vem e volta.
Então, essa dificuldade para engolir, ela pode vir de forma pontual, não tão grave, em determinados dias, em determinados pontos do dia. Então, nesses pacientes, a gente precisa ter um ouvido mais atento, e nem sempre só ouvir atento, nós temos que questionar. A Deia e a Betânia falaram de que, às vezes, o paciente precisa se acostumar com esse sintoma e aprender a viver com ele. Mas hoje, na miastenia, a gente cada vez mais não pode se contentar com isso. Então, com os novos tratamentos em miastenia, com os novos consensos de saúde, as novas visões de miastenia, a gente não pode se contentar. Isso tem trabalho científico também, tem um trabalho lindo do último congresso, mostrando, um trabalho espanhol, mostrando a apatia, a dificuldade dos médicos em aceitar novos tratamentos. Eles colocam bem isso. A dificuldade dos médicos de sair da sua zona de conforto. Então, os pacientes também têm essa zona de conforto. Então, a dificuldade de engolir, nem sempre ela vai ser relatada. É uma coisa que nós, profissionais de saúde, precisamos perguntar. Você engole bem? Engulo, mas em todas as situações, em todos os tipos de comida, com água, com pastoso, com sólido, algum horário do dia, alguma refeição especial, você tem isso? E se tem, é um sinal de que a gente precisa rever seu tratamento e precisa do apoio de equipe multidisciplinar, porque a dificuldade de engolir é um sintoma mais assustador para nós que lidamos com miastenia. Bom, legal, já estamos saindo desse webinar com uma luz vermelha, né? Entre todos os sintomas, a disfagia talvez seja um caso bem grave e que as pessoas precisam dar ciência disso ao seu médico. Continuando aí numa questão próxima, né? Eu queria falar de alimentação, né? Esse é um tema complexo, né? Porque a adesão a uma dieta saudável vai além de ter, mas engraçado essa dissociação durante muito tempo, né, doutora, entre saúde e alimentação. O mundo já mudou, a gente sabe que se fala muito em saúde, como a alimentação é um elemento chave no processo da saúde, mas ainda hoje a gente enfrenta aí alguns problemas para contrabalançar isso, né? E também tem a questão da medicação trazendo efeitos colaterais, né? Algumas medicações que a gente sabe, por exemplo, cortisona é a velha vilã, né? Todo mundo sabe que cortisona tem um processo mesmo de reter, de a pessoa ficar inchada, ter dificuldade para perder peso, de lidar, enfim. Face a isso, eu queria ouvir da Deia. Deia, quais são os seus cuidados aí com a alimentação? O que você procura buscar aí no seu autocuidado quando você fala de alimentação? Então, em relação à alimentação, eu procuro evitar sempre alimentos que são inflamatórios. Eu procuro evitar na minha dieta trigo, leite, açúcar. Então, por quê? Porque eles causam uma inflamação. Eu tenho intolerância à lactose. Então, assim, ainda piora a minha situação. Por que que eu evito? Porque colocando a miastênia um pouco de lado, as doenças autoimunes, elas respondem muito a esses alimentos. Esses alimentos, eles provocam ainda mais a doença autoimune. Então, para minimizar os sintomas, né, para poder melhorar a minha alimentação, eu procuro tirar esses alimentos. Eu sei que talvez não seja ideal para outras pessoas, mas comigo funciona, sabe? Então, assim, é aquilo, não é uma regra para todo mundo, né? Cada pessoa, cada organismo vai responder de uma forma. Então, eu sei que para mim isso funciona. Igual a questão da cortisona, né? Eu cheguei num momento da minha vida que eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, devido ao uso, né, durante muito tempo, de altas doses de corticoide. Então, assim, eu acho que mais do que tudo, também estava influenciando a minha saúde mental. Porque eu já estava num momento que, assim, eu não queria nem sair de casa mais, porque eu não tinha roupa, eu não tinha isso, não tinha aquilo. Então, assim, eu encontrei na alimentação uma forma de manter a medicação, de continuar usando a cortisona, porém não ter tanto efeito rebote igual ela me dá. Então, assim, por esse lado da
né, de tirar os alimentos inflamatórios, isso me deu um retorno muito bom. Isso me deu, também vai dentro da minha qualidade de vida. Então, para mim, isso funciona muito. Ana, tem várias frases que estão sendo ditas aqui nessa conversa. Eu vou tentar retomar no final para a gente fechar esse evento, que está sendo bem interessante. Mas, bom, falamos de nutrição, e nutrição, como a gente mencionou, é sem dúvida um item-chave, né? Até porque ela está diretamente, como você falou, né, relacionada à autoimagem, né? Betânia, Carla, como vocês cuidam da alimentação de vocês e se vocês contam, por exemplo, com a ajuda de um profissional como um nutricionista? Quem começa? Então, posso começar. Bom, aproveitando aí que o doutor Hamilton falou sobre a resistência, né, dos médicos em novos remédios, em novas drogas, enfim. Há uns anos atrás, quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu participei de um programa de TV e lá foi a primeira vez assim que eu falei sobre a minha doença, né, na TV. E lá estava uma médica chamada doutora Michele Raical, que ela atua na medicina integrativa, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Pois bem, até essa data eu passava bastante mal, né? Enfim, tinha vários episódios de várias coisas, várias ites, ia parar todo mês no hospital. E aí ela me chamou, me convidou para conhecer o trabalho dela. Eu fui lá e ela me explicou, né, sobre a síndrome da permeabilidade intestinal, que é exatamente isso, né? A gente começar a fazer uma dieta anti-inflamatória, né? Assim como a Déia falou, funciona muito bem para você e para todo mundo que tem doença autoimune, tá? Todas as doenças autoimunes, as pessoas deveriam fazer uma dieta anti-inflamatória e antioxidante também. Tirar o glúten, tirar lácteos e derivados. Então, assim, a alimentação é fundamental para tudo. Eu vi que a minha vida, minha qualidade mudou tanto com a alimentação que eu resolvi estudar. Então, eu vou me formar em nutrição esse ano, né, para poder ajudar outras pessoas e para me ajudar. Eu fiquei tão encantada, né? Eu era professora de matemática, não tinha nada a ver com nutrição. Mas só que por conta da minha astenia graves e conhecer a doutora Michele e conhecer essa dieta anti-inflamatória, eu fiquei tão encantada como que a minha qualidade de vida mudou, como eu melhorei, como eu conseguia fazer várias coisas que eu não estava conseguindo com aquela outra alimentação, com aquela, sabe, tomando aqueles outros remédios, que eu comecei a estudar. Porque eu falei, cara, isso funciona. Isso funciona porque eu testei em mim. E 3 vezes eu parei de fazer a alimentação certa para voltar a comer farinha de trigo, voltar a comer coisas com muito, né, com muito glúten, leite, e eu piorava. Então eu já fiz essa experiência em mim 3 vezes, que realmente a alimentação anti-inflamatória funciona. E funciona muito. Bom, ô Carla, quando que você forma mesmo para eu ser sua paciente? Porque, assim, aqui a gente tá para falar a verdade, né, Ariadne? Eu não vou florear falando que eu tenho uma alimentação como a das meninas, porque de fato eu não tenho. E eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir essa live vão se identificar com essa parte também de não ter essa alimentação anti-inflamatória. Então, eu não vou falar assim, ah, gente, eu faço alimentação assim, assim, só para parecer que eu sou a paciente perfeita, porque não seria verdade, tá? Então, eu já quero saber quando que a Carla forma para eu poder fazer a dieta com ela. Mas brincadeiras à parte, né? Eu já cheguei a fazer um acompanhamento com nutricionista durante um período, inclusive é uma nutricionista que também tem miastenia, só que assim, é uma mudança total de qualidade de vida mesmo, né? Quando você se adapta à alimentação saudável, é um hábito de vida, digamos assim, não é só questão de fazer uma dieta. E confesso que assim, eu ainda não cheguei nesse patamar de paciente, sabe? Ainda não cheguei nesse nível de ter uma alimentação tão regular. Claro que no dia a dia eu como comida saudável, né? Não como tanta coisa fora, é comida mesmo, arroz, feijão, saladinha, assim, aquelas coisas mais saudáveis do dia a dia. Evito coisas também industrializadas, mas não sou tão regrada na alimentação. Tô sendo muito transparente aqui em relação a isso. Sei que é uma coisa que eu preciso sim melhorar e eu sei que é uma coisa que faz muito bem para os pacientes autoimunes. Então, gente, sigam a dica das meninas, tá? Que eu também vou seguir, mas eu tô falando a minha realidade atual no momento, Ariadne. Não, perfeito. Isso não estava nem no roteiro, mas eu acho interessante a gente amarrar. Existe uma preocupação muito grande quando a gente está falando de um paciente com doença grave, de rara ou não, de validar tudo, qualquer procedimento com o seu médico, né? E aí, doutora Milton, eu abro para o senhor também sobre essa questão da alimentação. A alimentação, ela funciona como uma
transversalidade enorme, né, doutor? Porque afeta tudo, né? A gente sabe muito bem que o simples fato de comer ou não comer vai fazer toda diferença no processo, desde a absorção da medicação até de interação medicamentosa. A alimentação é tudo, tudo, né? E quando a gente fala de doença rara, que tem essa multidisciplinaridade, a gente está falando de um médico que é chave na sua vida e muitos outros profissionais de saúde trabalhando juntos para que você tenha essa qualidade de vida, né? Da importância de validar, né, doutor, qualquer linha que você vai fazer, qualquer alteração mínima que você vai fazer na sua vida, e creia-me, a alimentação é algo importantíssimo. Valide com o seu médico. Estou exagerando, doutor? Não, eu acho que está certo. Quem tem, principalmente a miastenia, ela tem uma particularidade, que é que elas falaram bem, que é o fato de você estar bem hoje, amanhã você já não está bem. Então, e principalmente quando está relacionado com engolir. Então, dificuldade para engolir estressa os médicos. Eu sou uma pessoa calma, não gosto de ficar estressado, não me estresse. Em relação à nutrição, eu confesso, eu deixo meus pacientes muito à vontade, tá? Então eu tento seguir como médico o que a gente tem de evidência bem documentada. Nem tudo a gente tem evidência porque a gente não consegue estudar tudo a fundo. A experiência pessoal, ela conta sim, é muito importante para nós. Mas eu tento restringir o mínimo possível. Dificilmente alguém vai sair do meu consultório ouvindo um não pode. O que eu preciso falar é, você tem uma doença autoimune, então seus níveis de vitamina precisam estar bem. Você pode fazer uma dieta restritiva? Pode, mas venha sempre aqui para a gente dosar seus níveis de vitaminas, seus minerais, para ver se precisamos fazer alguma reposição. E se você estiver usando corticoide, tem que repor cálcio. E cuidado com engordar, porque se você estiver usando corticoide, e a maioria dos pacientes com miastenia estarão, o ganho de peso é o principal efeito colateral, e isso vai demandar uma disciplina, sim, alimentar. E claro que tem exageros, e que tenha de preferência um bom suporte nutricional. Então, tendo acompanhamento médico, tendo um bom suporte profissional, nada vai ser proibido, só organizar, a Carla vai saber isso, só organizar quantidades e frequências e vai dar tudo certo. Eu tendo a respeitar a vontade de cada um, sempre com responsabilidade. Não, muito bacana. Vocês estão vendo aí, né, que existe um cuidado, mas, claro, a escolha de um bom médico é sempre determinante no processo, né? De como vai se dar o seu dia a dia, esse diálogo, essa possibilidade de buscar caminhos juntos. Mas eu queria insistir um pouco mais na questão da multidisciplinaridade, né? Quando a gente fala de multidisciplinaridade no tratamento de doença rara, tem muitos outros profissionais. A gente tem o psicólogo, a gente tem o fisioterapeuta, que vai ser, às vezes, motor, às vezes vai ser o respiratório. Você tem um TO, né, doutor? Não crescendo, porque realmente envolve muitos aspectos. Quais seriam os fundamentais aí na qualidade de vida do miastênico? Eu amo falar de multidisciplinariedade também. Então, em relação, por exemplo, à TO, eu tenho uma paciente que ela me relatava que a dificuldade dela era sair de noite no happy hour porque ela não conseguia descer na escada rolante por conta da visão dupla. Então ela se sentia instável. Então a TO, a terapeuta ocupacional, trabalhou com ela, formas de lidar com isso, ajustamos o remédio para que ela sofresse menos. Os pacientes com dificuldade de deglutição, principalmente esses pacientes que não sabem que têm dificuldade de deglutição, que acham que deglute bem, mas que a gente precisa questionar, a fonoaudiologia vai ser fundamental, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento. A fisioterapia, a gente sempre pensou, não, o paciente com doença neuromuscular não pode fazer exercício, não pode descansar. E hoje a gente sabe que não é assim. Se você tem miastenia, a sua miastenia está compensada, você deve fazer exercício, faz parte do seu tratamento, só respeitando o seu limite. E isso entra o fisiomotor, entra o preparador físico, não é só o fisioterapeuta, o educador físico também é um profissional. A respiratória nem se fala. Um bom fisioterapeuta respiratório na doença neuromuscular é fundamental. A psicologia para todo tipo de doença crônica. E um profissional que eu gosto muito de ter ao meu lado, que a gente esquece ele com frequência, é o assistente social. É uma profissional que eu tenho aqui no meu hospital que eu gosto demais. Por quê? Eu falo com ela. Todo paciente meu sai do consultório e vai para ela. Ou ela atende junto comigo na sala.
Eu falo para ela que ela me economiza mão, porque eu escrevo menos, porque ela me diz, olha, esse paciente quer esse relatório para esse benefício, então esse que você está fazendo não está certo, é assim, esse benefício precisa desse formulário, e isso me economiza um tempo, me economiza um retrabalho para mim, mas eu sei que para o paciente economiza tempo, economiza dinheiro, economiza sofrimento. Se falou aqui da psicologia. A história do mente sã, o corpo são, né? Um corpo são também precisa da mente sã e vice-versa. A gente não sabe nem quando começa um, quando termina o outro, porque eles dois caminham o tempo todo juntos. E na doença crônica, como bem lembrou o doutor, existem desafios extras, né? A continuidade esse perpétuo de sintomas que estão lá o tempo todo, a desafiar mentalmente a pessoa. Eu queria saber de vocês, como vocês lidam com essa questão de a necessidade de manter a mente sã. Quem começa? Quem quer começar? Posso começar então, já que ninguém está falando. Bom, e o que que acontece também, né? A gente que é diagnosticado, né, com uma doença rara, com uma doença incurável, com uma doença, né? Eu li, eu estudei bastante sobre, e esses pacientes como a gente têm um risco maior, tá? De ter ansiedade, de ter depressão. Por exemplo, tem muitas pessoas que me procuram no Instagram chorando. E aí eu paro tudo que eu tô fazendo no dia e ligo para a pessoa e mando vídeo, e porque a pessoa acha, assim como eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu achei que eu fosse morrer em 10 minutos. Eu comecei a pesquisar no Google e no Facebook, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, eu tenho 10 minutos só de vida. Porque a gente recebe uma enxurrada de informações que acabam com a gente, ao mesmo tempo a gente fica se perguntando por quê. Então, assim, a mente, eu falo para as pessoas sempre, a mente é muito poderosa. A gente pensa, a gente atrai, a gente fala, a gente atrai. Então, por mais que eu esteja numa situação difícil, eu sempre tenho muita fé, eu acredito muito em Deus. E eu falo também uma coisa que eu acho muito legal, né? Que é fazer uma coisa que você gosta muito, que é fazer algo que te distraia de todos os problemas. Para mim é sambar. Eu amo sambar, que é uma coisa que vai totalmente contra a minha astenia, né? Você ficar em cima do salto alto, sambando, se cansando, mas é o que eu amo fazer. E muita gente não sabe o sacrifício que eu faço, às vezes, para estar ali, 2 horas. Eu vou em médico, eu faço crioterapia, né, para ficar com o corpo todo gelado, para aumentar a imunidade, eu tomo soro, enfim, descanso, durmo a noite inteira, durmo o dia inteiro, aí só levanto para ir. As pessoas às vezes não sabem, mas aquilo ali me dá um retorno, um prazer, uma felicidade tão grande que ajuda na qualidade de vida. Então, eu acho que as pessoas realmente precisam de uma mente muito forte, muito poderosa, para poder lidar com qualquer diagnóstico de doença rara, de doença grave, porque se a nossa mente for fraca, a gente vai no fundo do poço. Ô, Carlos, depoimento super bonito. Me conte, quem vai agora? Dé? Eu acho sim, eu acredito que as pessoas devem fazer terapia. Então, as pessoas falam, para que eu vou lá? Não tenho nada para falar. E a hora que você descobre o tanto que você tem para falar, você não quer ir embora nunca mais. Mas eu acho que a psicoterapia, para as pessoas com doença autoimune, com doenças raras, eu acho ela primordial. É claro que é para qualquer um, mas é muito solitário ter uma doença rara. A Betânia tem a miastenia, a Carla tem miastenia, eu tenho miastenia. Não é a mesma coisa. O que ela passa, o que ela sente, não é a mesma coisa que eu passo e que eu sinto. E não adianta eu falar com uma pessoa que não vai entender. Pelo menos a psicóloga vai estar ali, ela não vai estar me julgando. Ela, no mínimo, vai procurar entender o que é, né? Então, eu acho que a terapia é uma forma de você conseguir engrenar a sua vida, sabe? Assim, de você conseguir trabalhar melhor os seus desafios. É muito importante, assim como a alimentação, né? Eu acho que é um todo, assim. Eu estou aqui pensando, né, que 100% do que vocês estão falando são completamente aplicáveis para tudo na vida, né, doutora Milton? Não só para doenças raras, né? Que é um processo de se conhecer,
de entender os sintomas. Quantas pessoas vocês conhecem que vão parar no hospital com problema crônico, quando o corpo já deu 1 milhão de sintomas? O corpo fala conosco todos os dias. Ele dá sintomas claros todos os dias. Às vezes não tão claros, assim, tão específicos, um médico talvez esteja mais atento, mas ele dá sinais, né? E essa conversa com o corpo também se perde num emaranhado de informações malucas que surgem por aí, e a gente precisa detectar, de alguma forma, detectar ou criar mecanismos de autoescuta, né? Muito bacana tudo que vocês estão trazendo para esse material aí sobre miastenia graves. Completa, Betânia, que eu quero te ouvir. Obrigada. Ariadne, ainda falando sobre as questões psicológicas, né, que as meninas bem pontuaram aqui, a Carla falou uma coisa que é até um ponto que eu ia tocar. Primeiro ponto, ainda bem que na época do meu diagnóstico ainda não existia tanta informação, o acesso à internet não era tão assim, porque eu tenho 19 anos de diagnóstico. Para mim, independente, não estou entrando no mérito de religião aqui, mas independente das crenças das pessoas, eu acho que a fé é uma coisa que também ajuda muito as pessoas a superarem esses desafios das doenças raras. Eu entendo que a fé, ela vem trazer isso que a Deia colocou, de achar um propósito em tudo que acontece na sua vida, de achar um porquê, né? Eu acho que a fé te mostra o que fazer com o que fizeram com você, sabe? Então, eu entendo que é um ótimo caminho também. Eu digo que, para mim, é o que mais me fortalece, até mais do que psicoterapia, é sem dúvida saber que tem, assim, né? Eu acredito muito em Deus, como eu disse aqui, não estou falando de religião, cada um acredita no que entende aí, mas por muitas vezes eu estava ali sem forças, eu ia subir uma escada, eu estava diante de algum obstáculo para nós com miastenia, e eu pensava, eu tenho certeza que Deus vai segurar na minha mão e eu vou conseguir. Então, assim, psicologicamente falando, para mim, o que mais me ajudou nessa questão de qualidade de vida foi essa fé que eu tenho de que tem algo maior por trás, me ajudando, me fortalecendo e principalmente me dando um motivo pelo qual eu tenho miastenia, para que eu pudesse entender o propósito de estar aqui no plano terrestre, digamos assim. Perfeito, a gente encontra Posso caminhos, fazer um né, adendo? doutor? Pode, A claro, gente doutor. tem evidência científica muito forte da psicologia, da fé, ação, mindfulness, então, também tem muito trabalho científico mostrando que funciona e que a gente precisa estar junto, né? Precisa estar dentro do nosso tratamento. Mas a gente falou de saúde mental, não tem como também não falar de saúde física, e a prática de exercícios é uma coisa importante. O doutor meio começou a entrar no assunto, né? Falou, por exemplo, da necessidade até de se quebrar um mito de que quem tem miastenia graves não faz exercício. Eu queria ouvir um pouquinho das recomendações médicas, né, com relação a esse assunto, e também do que cada uma está fazendo para manter essa parte física em dia. O exercício é parte fundamental do tratamento. O fortalecimento dos músculos, ele vai trazer benefícios para todas as áreas do corpo, inclusive para a imunidade. A Carla falou da questão do salto alto e do samba, e eu acho isso incrível. É muito comum os pacientes relatarem, poxa, mas eu queria tanto usar um salto alto e eu não dou conta. E aí eu disse, olha, eu não vou te prometer que você vai usar, mas nós vamos tentar, nós vamos fazer de tudo. E esse é o objetivo do tratamento. Hoje, o tratamento em miastenia é escala funcional 0 a 1. O que é escala funcional 0 a 1? É no máximo uma pitose, o olho fechar de forma intermitente ali, esporádico. Então, eu não quero que você tenha sintoma. Esse é o objetivo do seu tratamento. Então, você tem que conhecer seu corpo para explicar para a gente como é que está o seu corpo e para a gente entender os seus limites. Mas respeitando seus limites, por favor, faça um exercício. É parte do tratamento. Perfeito. Eu queria ver, Betânia, o que você está fazendo para a sua saúde física? Você está com a ajuda de um preparador? O que você está fazendo? Bom, eu confesso que durante muito tempo eu fui resistente à atividade física. O médico estava ali, doutor Hamilton, puxando a minha orelha, faz. E a gente acaba acomodando, né, Ariadne? A gente vem com desculpas de que, não tenho tempo, não consigo, não sei o quê. Então a gente arruma N desculpas. Mas já tem alguns anos, eu comecei primeiro no Pilates, que eu fazia ele assessorado por um fisioterapeuta, então fazia esse acompanhamento. Depois o médico falou: musculação, pode fazer Pilates, mas não só o Pilates. Aí eu estava com uma personal que me acompanhou durante um bom período. Agora eu tô com outro personal, que é o meu marido.
Aí, mas enfim, que me acompanha na academia. Então, eu tenho feito sim atividade física regular. Me sinto bem em fazer atividade física. Confesso que até já sinto falta. Consigo, às vezes, correr 200 metros que eu consigo correr assim, eu já fico feliz. E eu vejo que a atividade física ela vem trazer autoconfiança pra gente novamente. Coisas que a gente pensava que não conseguia, a gente pensa, nossa, eu consigo. E aí, quando você consegue aumentar 5 quilinhos ali na carga, sabe? Isso traz uma satisfação pessoal muito grande. Inclusive, Ariadne, eu acredito que ajuda no tópico que a gente estava falando, na saúde mental, sabe? De trazer isso, eu consigo, e vai fortalecendo o corpo e, consequentemente, a mente. Então, em relação à atividade física, eu entendo que eu tô assim, tô bonitinha aí, tô seguindo as recomendações, e eu vejo o quanto isso tem me fortalecido em relação à miastenia. Eu vejo que o dia que eu não faço, eu fico mais fraca do que o dia que eu faço, por mais que isso pareça contraditório. Não tem Estrelinha para contradição, né? Betânia no Diga. quesito atividade física. E você, Deia, tá fazendo o quê? E tem que ir, né, na academia. Não adianta só pagar, né? Sentimos que temos uma questão aqui, né, doutora Milton? Algo a ser trabalhado. Vocês sentiram, meninas, que tem uma questão a ser trabalhada? Deia, Então, sinta-se à vontade. Fala pra gente. Você tem dificuldade para ir para a academia? olha, dificuldade para ir para academia eu até não tenho, mas para malhar eu ando tendo. Não, é Mas o legal a que acontece? sinceridade no abordar do tema, né, Carla? Você está vendo que ela está Sim, sim. confessando. Eu queria perguntar para a não. Deia o que ela faz quando ela chega lá na academia, então, já que ela não tem dificuldade para ir. Eu faço ginástica ocular. E eu queria só pontuar Olha que ela para tem uma cá, academia olha para lá. Tá lá e volta. Entendi, E ela tem uma entendi. academia de Tem baixo, uma coisa tá? de Tá perto sightseeing, dela. né? Ela vai lá para Ginástica ver, ocular. né? Eu vou lá e faço uma Entendi. ginástica ocular. E Mas só o para que pontuar, a acontece? academia é debaixo da casa dela, tá? Você sabe que a intimidade é um caminho Deia, sem volta, né? mentira. Não, Ela dá acabou de dinheiro, delatar, amiga, que dá dinheiro, completamente. mas não dá intimidade. Depois eu vou contar a questão alimentar da Betânia para vocês. Pode deixar, eu conto no off, porque ela não merece Em ser relação, exposta. Doutora Milton, intervém, doutora Milton. O negócio está ficando em sério aqui, é relação, complicado. em relação ao exercício, minha esposa acabou de puxar minha orelha hoje na hora do almoço, também, que eu tô relapso, tá? Eu preciso confessar. É difícil fazer exercício com regularidade e a gente tende. A miastenia, ela é uma doença mais comum em mulheres jovens e em homens mais de meia idade, né? Então são dois públicos que têm menos resultado na academia. Porque a academia é legal quando você vai e começa a ver resultado. Nada como um homem com os 30 anos. O cara com um mês de academia, o bíceps dele cresce 5 centímetros. Né? Então, a gente, depois dos 45, e as mulheres, por causa da questão hormonal, elas demoram mais a ver resultado. Então, isso desmotiva. O que é preciso, eu acho, a academia a gente nunca deve contar com motivação. A academia é disciplina. Então, tem que ter horário, tem que ter rotina. Rotina na vida não é um problema. A gente criou que rotina é ruim, mas rotina é bom. Rotina e disciplina, sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários. E isso que vocês estão fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui. Reunir com pessoas que nos ponham para cima. Né? A Déia falou do grupo, que ela tria os pacientes, as pessoas que ela apresenta, porque às vezes o grupo põe para baixo, mas se unir com pessoas que te ponham para cima. Né? E não esperar motivação, é disciplina, porque não dá resultado rápido, e você vai ter que ensinar. Genial, eu Sim. adorei a declaração e eu queria Mas ouvir aqui alguém que. Oi, fala, Deia, depois eu peço não, para a Carla só para complementar. terminar. É que, assim, de fevereiro para cá, eu tenho tido muitos altos e baixos da miastenia. Assim, tenho ficado alguns dias bem fraca, mesmo com a medicação, enfim, né? Porque o emocional, ele atrapalha o tempo todo também. Então, eu não fui mesmo, realmente, não tenho ido à academia, tenho pagado assiduamente, mas frequentado bem pouco. Mas há esperança. Ainda existe esperança. Sempre, Deia, sempre. Já que isso ficou público, eu preciso ir à academia. Você sentiu que ela fez um compromisso com o público agora de que ela vai assistir. Você sabe Não, que você tem muita gente que te acompanha por causa da série. pressionou Você é um isso exemplo agora. para muita gente. Então, por Pois é, eu favor. preciso ir para a academia e registrar, sabe? Para poder as pessoas falarem, sabe? Menos. Mas
Não, olha, Mas, brincadeiras à enfim, né? parte, é muito bonito isso, tá? Porque no final das contas existe o famoso entre amigos do puxa-empurra, né, doutora Milton? De chegar e dizer, não, não, vamos lá, que nem a sua esposa. Ou você acha que quem é mais é que tem intimidade para chegar junto e falar, né? São os amigos. Mas, por exemplo, por que que eu deixei a Carla por último aqui na questão do exercício? Carla, desfilar, né? Passar numa passarela. Você está falando com uma carioca apaixonada por desfile, já Ah, desfilei, olha, então sou louca por samba. E uma coisa que a gente descobre é que desfilar tem uma coisa muito louca, né? Ele é muito mais rápido do que as pessoas imaginam, porque sim. quem está desfilando só fica 20 minutos na Ó, pista quando fica no muito, máximo, no no máximo. máximo. Quem Mas passa a de 18 a descarga 20 de minutos adrenalina que rola naqueles é 20 muito minutos grande, é muito grande. Só é que para ser estudado, não é, é Carla? para Por ser um estudado. cardiologista. Exatamente. Não, não tem quem não se apaixone quando chega lá perto. Só que isso que você falou, quem passa no desfile vai de 18 a 20 minutos. Só que para quem é rainha de bateria, Fica é uma duas hora e meia, horas. no Salto, né? mínimo. Uma Samba hora e meia, do no mínimo. aquecimento. Fora que tem um pouquinho antes da concentração, um pouquinho depois. Eu escuto, sempre quando eu vou para academia fazer musculação, eu não comecei hoje na musculação. Inclusive, eu já fui atleta de fisiculturismo, já ganhei campeonatos de fisiculturismo há 10 anos atrás, antes do diagnóstico, né, da minha doença. Eu pegava muito pesado na academia. Tá? Então, assim, às vezes as pessoas me olham na academia, nossa, é meu sonho, eu tenho miastenia, eu queria tanto fazer, mas lembrando que eu não comecei hoje, eu já fazia há um bom tempo, então eu acho que o meu músculo tem aquela memória, né? Mesmo eu tendo o diagnóstico, eu tenho aquela memória, eu considero que apesar da doença, eu tenho uma força, né, relativamente grande, mas assim, a gente deve frisar bem que como a miastenia é muito flutuante, né? Acontecem dias, e eu falo no Instagram às vezes, hoje eu não consigo ir na academia, hoje eu não consigo treinar. Então, assim, é muito importante, além do paciente, né, que já tem diagnóstico de miastenia, ele escutar o seu médico, né, porque às vezes o médico fala, não, você está numa fase que você não vai poder, e a pessoa vai lá e treina, e pode piorar a doença. Então, é muito importante o paciente escutar o médico, né? Sempre orientado, né, a fazer uma atividade ou não naquele momento, ou qual atividade naquele momento a pessoa pode fazer e escutar a si próprio. Tem que escutar o médico e escutar a si próprio. Porque eu já fiquei sem treinar meses, sem poder, por conta da doença. Hoje eu posso, graças a Deus, mas no dia que eu não estou me sentindo bem, por exemplo, eu estou menstruada, eu já sei que a minha força diminui na menstruação, então eu não pego tanto peso. Então, assim, quem tem miastenia tem que ir convivendo, sabe, e balanceando, e vai dar para viver bem, vai, mas você tem que saber fazer escolhas. Eu estou menstruada. Se me estressei, então é pior ainda. Para que eu vou pegar muito pesado na academia? Para eu ir parar no hospital? Não. Então eu tenho que saber que além de estar menstruada, aconteceu um estresse grande, eu não posso pegar muito pesado na academia, senão isso vai influenciar na minha astenia graves. Então, assim, a pessoa, ela tem que ter noção, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, escutar o médico e escutar a si próprio. E entender a doença. Que o sol piora, o estresse piora muito. Então, assim, a gente tem que entender a menstruação e vai entendendo esses pontinhos, porque se você fizer um monte de pontinhos, é claro que a doença vai aflorar mais em você. Então, você tem que minimizar todas essas consequências, né? Genial, é legal porque você entrou. Parece que não, meninas, a gente já está conversando há quase uma hora. Mas a gente está se aproximando do término, mas essa questão de gênero é super relevante, né, doutora Milton, aqui na miastenia. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, né? Existem algumas doenças, as doenças de sangue, né, doutora Milton, as doenças autoimunes também tem um pouco entram nessa lista também, em que o gênero vai ter uma marca. Por quê? A menstruação é uma marca mensal que vai ocorrer na maior parte de vida de uma mulher, né? Da vida, desde a adolescência até quando efetivamente a menstruação terminar, né? Você vai ter aquele período constantemente. E essa constante tem alguns elementos que são muito típicos. O cansaço na menstruação, a dor nas pernas, né? Um certo desconforto, uma irritabilidade, tem
tem outras questões hormonais que envolvem, e que quando a gente associa junto com a miastenia, com essa doença autoimune, vamos dizer assim, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas talvez dizer que aumenta um pouco, doutor, alguns sintomas, algumas características da patologia. A variação hormonal feminina, sem dúvida, essa questão da piora, da exacerbação no período menstrual, apesar de eu ser homem, eu sou casado, tenho mãe, tenho irmã e tenho duas filhas. E eu sei como é difícil na nossa sociedade a cobrança para a mulher, né? E principalmente como você falou, Ariadne, nas doenças que caracterizam-se por fadiga. Então, a mulher jovem com uma doença com sintoma de predomínio de fraqueza e fadiga e que não é aparente, como é sofrido isso, né? Então, como é uma carga muito grande para as mulheres. E as mulheres já é comum, é documentado como elas tendem a ser subvalorizadas em determinados consultórios, em determinadas consultas, em determinadas situações. E aí elas trazem as queixas da miastenia que às vezes são inespecíficas, são queixas que podem estar relacionadas com várias doenças diferentes, às vezes não só com doenças, só quando você dormiu mal, e às vezes é difícil para nós médicos sabermos, esse sintoma é da miastenia, esse paciente é porque você está dormindo mal, é porque o estresse do trabalho está maior, é por causa do período ciclomenstrual que está desregulado, ou às vezes é tudo junto, é difícil para nós entendermos. Tem um colega neuromuscular lá também de Fortaleza, que ele fala, às vezes eu não sei se a minha paciente precisa de remédio, mestinon, ou se precisa de abraço, às vezes ela precisa dos dois. Então é difícil a gente ter essa visão. E eu me solidarizo muito com as mulheres porque eu sei a carga que elas levam, o grau de cobrança que a sociedade traz normalmente. E quando a gente lida com esse tipo de doença, a gente precisa ter um cuidado, uma empatia ainda mais intensa, assim. É que vocês não precisassem carregar esse fardo. Espero que isso mude. Doutora Milton, a gente luta para isso, né? Tem 4 mulheres aqui online conversando com o senhor que estão bem engajadas numa luta constante para mudar essa mentalidade. E a gente espera que, pelo menos no caso da minha filha, ou se tem alguém que também tem filho aqui, a gente não tenha que continuar passando por isso, né? Sobre essa necessidade de ter que mostrar mais, se justificar mais, de ter que sempre ter um extra para alcançar o mesmo reconhecimento que um homem alcança. Enfim. Mas isso é tema até para um outro debate, né? Para a gente sentar e conversar. Hoje, para terminar esse encontro, eu queria falar um pouco só de um último tema que é muito importante, eu não gostaria de deixar de fora, que é a adesão ao tratamento. Médico e remédio não faz milagre, né? É, o resultado final de um processo de tratamento está diretamente relacionado à adesão a tratamento, né? Seja uma adesão a tratamento do que o médico está te falando do remédio que você tem que tomar, da forma que tem que tomar, na periodicidade que ele te mandar, mas também todo o complemento, né? A gente falou de um complemento gigante aqui, de multidisciplinar, de coisas que você também tem que fazer para estar bem com, com essa doença. Eu queria falar, doutora, assim, o grande gancho, assim, onde é que está aquele ponto de virada tão importante para a gente conseguir maior adesão ao tratamento? Adesão ao tratamento é sempre um desafio. Eu tomo remédio para o colesterol. Significa tomar um comprimido ao dia que não me dá efeito colateral. Tolero ele muito bem. E para mim é difícil tomar esse remédio todo dia. E eu imagino o que é quando eu preciso tomar um corticoide por uma semana por inflamação de garganta, eu já sinto efeitos colaterais. E eu imagino quando eu prescrevo um corticoide para alguém diariamente, eu sei o que eu estou fazendo com aquela pessoa e eu preciso estar disponível para ajudá-la nisso. Em relação à aderência, o que eu vejo de maior impacto para que a pessoa consiga tomar melhor aquele remédio é informação.
Então, o que que eu sento no paciente com miastenia graves? Na primeira consulta, na segunda, e em todas as vezes que ele tem dúvida ou que ele não está fazendo as coisas como ele deveria, como a gente orientou. O que que é a doença? Então, vamos sentar no papel e explicar o que que é a doença, vamos desenhar tudo, onde está a doença, onde está cada coisa, quais são os mecanismos de doença, e onde cada remédio disponível age naqueles mecanismos de doença. Então, o corticoide vai agir na produção de anticorpo, na diminuição da inflamação aqui na membrana do músculo. Se você usar ele, você vai ter menos sintoma e você vai prevenir que esse músculo sofra e vai diminuir sua sequela no futuro. Ele é ruim, mas é o que a gente tem. Então, você tem, eu estou te passando por isso. Então, quando eu sinto que quando a pessoa entende por que ela precisa usar aquele remédio, melhora a chance dela manter com regularidade. Eu acho que é informação. Em relação ao efeito colateral, é a gente estar atento a ouvir, porque é comum o paciente reclamar de efeito colateral. Às vezes eu não vou ter o que fazer, eu só tenho doenças raras, vocês que lidam com doenças raras sabem bem, eu só tenho um remédio. É esse remédio ou nenhum. Então, a gente vai ter que buscar formas alternativas de lidar com o efeito colateral. Se eu tenho outro remédio, vamos mudar. Mas o que eu preciso, o que eu acho que funciona e o que a gente tenta fazer aqui é estar disponível. Se você tem efeito colateral, entre em contato comigo e a gente vai tentar contornar esse efeito, mudar o remédio ou fazer, ajustar a dose e horário da melhor forma possível para que você tenha o mínimo de efeito colateral possível. Inclusive, hoje, o que a gente considera como tratamento da miastenia, o paradigma no tratamento da miastenia. A pessoa tem que estar controlada, escala funcional, atividade de vida diária normal, praticamente, usando mínimo de corticoide possível por mínimo de tempo possível. Então, o que a gente quer é, no máximo, 5 miligramas de corticoide ao dia. Então, o mínimo. E informação, prover informação. Perfeito. E Antes de eu acessibilidade. Acessibilidade. A pessoa tem que saber que, a hora que ela estiver passando mal, tiver efeito colateral, ela vai me procurar e eu vou ouvir. estar disponível, né, doutor, para ouvir. Bacana. Antes de eu passar para a consideração final, aí eu gostaria de falar algumas das coisas que foram mencionadas nesse encontro que eu considerei assim chaves, né? Assim, para abordar naquele pano que fica lá na nossa mente e que a gente leva para sempre, né? Palavras e expressões bem importantes, né? Fazer o que eu gosto dentro do que eu posso. Parabéns, ideia. Essa eu vou levar para mim, tá? Não há ausência completa de sintomas, muito provavelmente vale para quase todas as doenças que a gente tem. Sair da zona do conforto, né? O que serve para mim pode não servir para todos, mas com apoio médico, as coisas vão se desenvolvendo. Se falou muito de saúde mental aqui, como estar associado ao fazer o que se ama, né? A solidão da doença é algo que é verdadeiro e que a gente não pode deixar de notar e de sinalizar como uma verdade. Quando o paciente fala, é verdade, ouça o seu paciente, né? Outra coisa sobre a compreensão dos sintomas, isso é maravilhoso, né? O doutor acabou de falar, né? Você precisa entender os sintomas, você precisa conhecer a doença, porque se você conhecer a doença, todo o processo será diferente, né, doutor? Isso é muito importante. Até a sua adesão ao tratamento será maior, né? Enfim, tenho muito que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mas eu não queria encerrar esse bate-papo sem ouvir as considerações finais de cada um de vocês, lembrando que isso fica gravado, né? E que algum dia alguém vai descobrir que está com miastenia graves, vai ver esse vídeo e vai ouvir vocês. Quem começa? Sobre as minhas considerações em relação à miastenia, é que, assim, no início, parece que o mundo vai desabar, que a gente nunca mais vai conseguir voltar a fazer um tanto de coisa, mas eu sempre digo para as pessoas que me procuram, sabe? Busque por um tratamento, por um médico que te escuta. Eu sei que às vezes é difícil encontrar isso, mas busquem, porque o médico ele vai ser o nosso principal direcionador nessa caminhada. Né? Então, é assim, por mais que no início pareça algo sem saída, com o tempo as coisas vão se ajeitando e as coisas vão melhorando e é possível sim ter qualidade de vida apesar do diagnóstico. Essa seria a minha mensagem final, assim. Bom, gente, queria agradecer aqui todo mundo pelo convite, Deia, principalmente. Nossa, para mim é uma honra e é muito importante estar aqui falando para tantas e tantas pessoas que precisam
né, dessa informação, que precisam desse carinho, que venham mais lives como essa, porque assim como o doutor falou, 1 hora é pouco para falar de miastenia graves, porque tem tanta coisa que a gente pode levar de informação, como por exemplo o estresse que a gente falou aqui, que é algo que influencia muito na doença. E, gente, é isso. A frase que eu mais amo na minha vida, que parece fácil, mas não é seja feliz. Então, por mais que a vida às vezes pareça difícil, tente ser feliz, tente ter pensamento positivo, tente ter fé sempre, porque você pode se surpreender e a vida pode melhorar muito para você. É essa a minha mensagem. Bom, a minha Bom, mensagem final é busquem informação. Na informação de qualidade é que vai estar o guia para cuidar da saúde. E eu vou deixar sugestão, porque é muito comum a gente ir no Google e é difícil achar informação de qualidade, é difícil triar o que é qualidade. E as associações têm feito um trabalho maravilhoso nisso. Temos aí Casa Hunter, a Abrame, temos a AMID, da DEA e da Betânia, nós temos uma série de grupos no Brasil engajados em mostrar para as pessoas com dessas áreas que elas não estão sozinhas. Além do trabalho multidisciplinar que eu tenho aqui, eu conto muito com o trabalho das associações, ajudam muito no meu dia a dia, tanto no prover de informações para os pacientes, quanto na orientação de benefícios, do que pode ser buscado via administrativa, via judicial. Então, busquem uma associação de confiança, porque a informação é fundamental para o bom tratamento. a minha mensagem é aquela, né? Não é o fim, muito pelo contrário. É um recomeço, sabe? O meu diagnóstico não me define e todo dia vai aparecer uma pessoa com miastenia ou com qualquer outra doença rara. Mas para tudo existe um jeito de se levar, né? Assim, então, não é o fim, se refazer, porque quando a gente apega muito aquilo, quando a gente apega muita doença, você vai acabar realmente vivendo doença. E não existe a necessidade disso. É claro que um bom acompanhamento faz toda a diferença. Às vezes eu tenho pessoas que passam por mim que falam: ah, mas é porque o meu médico não está bom. Muda de médico, você tem toda a opção de mudar de médico. Debate com o seu médico, conversa com o seu médico, coloca as suas sugestões. Então, é procurar realmente as informações e acreditar, e ser positivo. É ter fé, igual os meninos falaram, é ter fé em alguma coisa, no que você quiser, em você mesmo, em Deus, né? No que você quiser, no seu médico, mas, enfim, acreditar, ser positivo e entender que não é o fim do mundo, é só o começo de uma vida nova. Perfeito, Deia. Eu agradeço demais, no nome da Casa Hunter, pelo tempo de vocês, por parar e aceitar o convite de conversar sobre miastenia. Particularmente, gostei muito do resultado desse webinar e eu espero que ele possa ajudar muitos pacientes que estão descobrindo agora esse diagnóstico ou aprendendo a conviver com a miastenia, tá bom? Um prazer estar com vocês. Um abraço.